Deus trouxe uma palavra no meu coração. E Ele vem falando há alguns dias comigo sobre esse tema. E eu quero compartilhar com vocês esta noite. E o tema da minha ministração, se os irmãos puderem colocar aí. Coloque os pés, que Deus coloca o chão. Amém? Vou repetir porque tem alguns irmãos que não entenderam. Coloque os pés, que Deus coloca o chão. Tem momentos das nossas vidas que você olha e você não acha o chão. Tem dias que você olha e você fala: Senhor, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Bate o medo, a insegurança, a preocupação. Como o dia de hoje para mim, querido. Só que aí Deus falou: filho, fica tranquilo. Você precisa só colocar o pé, porque o chão deixa que eu coloco. Então eu quero declarar na tua vida esta noite: se você colocar o pé, Ele vai colocar o chão. Esse ano você vai colocar o pé em muitas coisas que você teve medo. Só que esse ano Deus vai colocar o chão na tua vida. Quantas decisões, quantas atitudes você deixou de tomar em 2025, porque você teve medo de colocar os pés. Sabe por quê, querido? Porque o incerto traz insegurança. Quando você não enxerga, ficamos com medo. Quando você não vê aonde você está colocando a planta dos seus pés, bate o medo. E quando você fica com medo, você não avança. Quando você fica com medo, você não caminha. Você não anda. Por quê? Porque você não está vendo o chão. Só que você não precisa ver o chão. Você precisa crer. Você precisa confiar. E só dar o primeiro passo. Porque se você der o primeiro passo, mesmo que não esteja ali o chão, Deus vai colocar um chão para você caminhar. Quem está entendendo aqui? Amém? Abra a tua Bíblia em Êxodo 14, versículo 15. Êxodo 14, 15. Está lá no telão, você pode acompanhar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante, que ande, que marche. 16. Erga a sua vara, e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Só até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, consagramos, Pai, esta palavra ao Senhor. E pedimos que o Senhor ministre as nossas vidas nesses próximos minutos, Pai. Que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, e que possamos verdadeiramente ser tocados e ministrados pelo Senhor, Deus. Me usa como instrumento do Senhor esta noite para a tua igreja. Que eu seja um canal de bênção, Senhor. Que eu possa me esvaziar do meu eu, da minha vontade. Mas que eu seja, Pai, simplesmente um canal por onde a tua palavra possa chegar e alcançar a tua igreja, Deus. Eu consagro, Pai, este culto. Eu consagro esta palavra ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Para contextualizar aqui o que lemos, esse é um texto bem conhecido por todos nós.
Aqui o povo de Israel havia sido libertado por intermédio de Moisés. Deus havia levantado Moisés como libertador para libertar o povo da escravidão e conduzi-los até a terra prometida. Deus levanta esse homem chamado Moisés, usa a vida dele com sinais, prodígios e maravilhas, quebra o coração endurecido de Faraó, até o dia que Faraó decide libertar o povo e deixar o povo ir. O povo é liberto, pega as suas coisas, caminha diante do deserto, rumo à terra prometida. Nesse texto em específico, Moisés está chegando perto do Mar Vermelho. O povo está se aproximando do mar, quando de repente eles escutam os soldados, o exército de Faraó, vindo atrás deles. E era um exército grandioso, a terra tremia, a poeira levantava. Faraó enfurecido, arrependido da sua decisão, vai atrás dos seus escravos. O povo vê aquilo, Moisés vê aquilo, na frente havia o mar, atrás o exército de Faraó. O desespero toma conta de Moisés. Moisés se vê diante daquela situação, e agora o que eu vou fazer? E agora? Na frente tem o mar, não tem mais para onde eu ir. O exército está atrás. Quantas vezes eu e você nos deparamos com situações assim? Aonde você olha e você não vê uma saída, aonde você olha e você não vê uma solução. Mas algo me chamou a atenção aqui nesse texto, querido. Quando Deus responde para Moisés, olha a resposta de Deus para Moisés. O que o texto fala? Moisés, por que clamas? Por que clamas a mim? Deus questiona a oração de Moisés, querido. O que ele está fazendo aqui? Indicando que a ação já estava determinada. Por que quando é momentos que é para você andar e marchar, você está clamando? Por que quando tem dias que é para você ter uma ação, você continua orando? Porque tem momentos que Deus já te deu uma direção e você continua parado. Foi isso que aconteceu aqui. Moisés clama ao Senhor e o Senhor responde a Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim, Moisés? Por que tu está falando comigo, sendo que eu já te dei uma direção? Sendo que eu já te mostrei o caminho? Basta você seguir a direção que eu te dei. Tem momentos das nossas vidas, querido, que não é mais para a gente continuar orando e clamando. Tem momentos das nossas vidas que é para você andar, que é para você marchar. Porque Ele já deu a direção, Ele já mostrou o caminho. Então pare de orar, pare de perguntar, pare de clamar e comece a marchar. Era isso que Deus estava falando com Moisés. Olha só o que fala. O que Deus responde para Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu escrevi aqui, querido, era uma ordem direta para avançar, mostrando o que? Fé e obediência. Quando você ouve a voz de Deus, quando você está atento à voz de Deus, você obedece, você não pergunta, você não questiona. Olha só, esse versículo marca o quê? O ponto da virada da libertação de Israel, passando da dependência passiva para uma ação ativa. Às vezes a gente está muito passivo, queridos, quando Deus quer que você seja ativo. Qual é a diferença de passivo para ativo? O passivo, ele sempre fica esperando. Ele não toma nenhuma ação. Ele não dá nenhum passo. Ele não tem nenhuma atitude, né, pastor Bonfim?
Mas o ativo, ele não espera, ele anda. Mas eu não estou vendo nada, eu vou andar. Mas eu não vejo um caminho na minha frente, eu vou continuar andando. Mas eu não vejo a cura, eu vou continuar andando. Mas eu não vejo o milagre acontecendo, eu vou continuar andando. Então pare de ser passivo e comece a agir, querido. Pare de esperar e comece a caminhar. Você muitas vezes quer viver o maior milagre da tua vida, só que você continua sentado. Só que você continua esperando. Quando eu estava preparando esta palavra, eu lembrei, quando eu morava em São Paulo, eu nem namorava com a pastora ainda. O meu sonho era entrar em uma empresa, era uma multinacional americana, a maior fabricante de rolamentos de carro do mundo, chamada Timken do Brasil. Eles tinham uma fábrica ali em Santa Amaro, atrás do Shopping Morumbi. E o meu sonho era entrar nesta empresa, porque o piso salarial era altíssimo. Então quem conseguia entrar lá, ele estava ganhando muito acima do que o mercado pagava. E na época eu estudava, eu estava na faculdade. E todo mês eu mandava um currículo para eles. Todo mês. Até um dia que eu em casa, Deus falou ao meu coração: está na hora de você parar de orar e está na hora de você agir. Eu entendi aquela palavra. Eu peguei um ônibus, fui até aquela empresa e num ato de fé, eu dei 7 voltas no quarteirão. E não era um quarteirão pequeno, querido. Era um belo de um quarteirão. Foi quase o dia inteiro dando volta ao redor daquela empresa. E eu profetizando: Senhor, o meu sonho é entrar nesta empresa. Senhor, o meu sonho é entrar neste lugar. E voltei para casa. Passado alguns dias, o meu telefone toca. E quem estava me ligando? O RH daquela empresa. O senhor Fábio, sou eu mesmo. Eu queria agendar uma entrevista com o senhor para uma vaga de estagiário aqui na empresa. Você deseja participar desse processo seletivo? Na hora eu dei um glória a Deus, querido, tão grande, que eu imagino que a moça do outro lado não entendeu nada. E fui para a entrevista. Quando cheguei na entrevista, passei pelo processo seletivo, fiz a entrevista. A moça falou: aguarde aqui, que um dos nossos gerentes quer falar com você. Entrou o gerente na sala, pegou o meu currículo, ficou olhando alguns minutos e falou: Fábio, você veio para uma vaga de estágio, não é? Você está estudando, você está no 3º ano de administração de empresas. Sim, só que eu quero te oferecer outra vaga. Você veio para uma vaga de estágio, eu quero te oferecer uma vaga em outro setor e essa vaga é efetiva. Você aceita? Por que eu estou contando isso para você, querido? Porque bastou eu colocar o pé para ele vir com o chão. Vou repetir. Só precisou eu colocar a planta dos meus pés e ele colocou o chão. Eu entrei naquela empresa, fiquei 5 anos naquela empresa. Realizei o meu sonho. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. E rapidamente eu quero passar para vocês 4 ações para vermos Deus colocando o chão. A primeira dela, querido, a fé não é só clamor, a fé é movimento. Vou repetir, a fé não é só clamor, a fé é movimento. Não basta ter fé se você não agir.
Não basta só ter fé e continuar orando, se você não fizer a sua parte. O emprego não vai cair do céu, querido, se você não mandar currículo, se você não for atrás. Hoje está mais fácil ainda, pastor Cris. Na nossa época, para você conseguir emprego, você tinha que sair de casa. Você tinha que bater de porta em porta. Não é, mineiro? Entregar os currículos na porta das empresas. Hoje você coloca o teu currículo nas redes sociais e você é chamado para entrevista de emprego. Você não precisa nem ir na empresa para participar do processo seletivo. Marca uma entrevista online. Se você for bom na entrevista online, depois eles te chamam presencialmente. Está uma mamata. Aí sabe o que acontece? As pessoas se acomodam. Elas ficam acreditando que Deus vai enviar dos céus o milagre. Mas se você não agir, e se você não fizer a sua parte, Ele não vai fazer a dele. A fé não é só clamor, a fé é movimento. Sabe por quê, querido? Muitas vezes, queremos ficar orando e clamando, quando Deus já nos deu uma ordem e uma direção. Você quer ficar só parado orando e clamando, quando você precisa agir. A palavra oração, divide ela em dois. Divide ela no meio. Orar e ação. Não basta só orar, precisa agir. Você quer viver o milagre de Deus nesse ano de 2026, sim ou não? Então pare de ficar sentado esperando e comece a agir, querido. Pare de ficar sentado no teu sofá, clamando, se lamentando, e comece a agir. O que você deseja viver nesse ano? Eu quero entrar naquela empresa. Vá na frente daquela empresa. Ore, dê 7 voltas, dobre os seus joelhos, profetize. O que você quer viver nesse ano? Trocar de carro? Vai na agência, senta no carro, pega a chave nova do carro na mão. O que você quer fazer? Comprar a tua casa. Comece a marcar as visitas com o corretor. Visita as casas. Comece a se mover. Comece a agir. Que Deus vai manifestar o milagre dele na tua vida em nome do Senhor. Olha o que o texto fala em Tiago capítulo 2:17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ação, movimento, ela está morta. Tem gente que tem muita fé, mas tem pouca ação. A fé, querido, é a nossa base. Precisamos ter fé, mas precisamos agir. Se Deus já te deu uma direção, se Deus já te mostrou o caminho, o que você ainda está esperando para começar a caminhar? O que você está esperando para começar a agir? Será que esse ano de 2026 vai ser simplesmente mais um ano na tua vida? Ou esse ano vai ser o melhor ano da tua vida? Ou esse ano vai ser o melhor ano da tua vida financeira, profissional, do teu casamento, com os teus filhos, em todas as áreas da sua vida? Para que isso aconteça, você precisa agir. Para que isso aconteça, você precisa se movimentar. Amém? Amém? Repita assim comigo: a fé não é só clamor, mas ela é movimento. Primeiro você dá o passo, depois Deus coloca o chão. Quem está entendendo essa palavra? Nós estamos no primeiro mês do ano, terminando o mês de janeiro. Quantos passos você vai dar nesse ano de 2026? Quantos passos de fé você vai dar nesse ano de 2026? Sabe o que Deus está esperando? Que você seja igual uma criança. Se você pegar, pastor Cris, o Bernardo, colocar ele aqui em cima, e você lá embaixo,
e você falar, filho, pula, o que ele vai fazer? Vai pular. Pastor, mas ele não está vendo nada. Tem chão aqui? Só lá embaixo. Se eu pisar aqui, eu posso cair. Mas por quê? Porque ele acredita que alguém vai estar lá segurando. E não é qualquer pessoa. É a pessoa que ele confia. Amém? Quem está entendendo? Então, querido, esse ano se joga. Vou repetir, esse ano se joga. Não fique com medo. Mas pastor, é impossível. Os médicos falaram que não tem cura. Dá o passo que ele vem com a cura. Dá o passo que ele vem com o milagre. Dá o passo que ele vem com a provisão. Basta você crer e confiar, querido. Aleluia. Em segundo lugar, a segunda ação. O mar não se abre para quem fica parado. O mar se abre para quem marcha. O mar não se abre para quem fica parado. O mar se abre para aqueles que marcham. Moisés estava com o povo. Faraó com seu exército atrás. Moisés começa a clamar a Deus. O que aconteceu, querido? Deus abriu o mar? Foi assim que funcionou? Não. Deus falou para Moisés, por que você está me clamando? Eu te dei uma direção, ande, marche, porque se você marchar, o mar vai se abrir. Se você andar, o mar vai se abrir na tua frente. Mas é impossível, não tem caminho, não tem solução. Marche, ande, que o mar vai se abrir. Tem muitas pessoas, querido, que estão esperando o mar abrir para depois começar a caminhar. E não é assim que funciona. Quantos de nós ficamos esperando um sinal de Deus, uma luz do Senhor, para a gente fazer? Primeiro você marcha, depois o mar se abre. Primeiro você dá o primeiro passo para que o milagre dele aconteça. Para que ele se manifeste sobre a tua vida. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, o mar estava agitado. Pedrão vê um homem vindo lá, bem distante. Ele reconheceu que é Jesus. Jesus manda Pedro ir até ele. Jesus acalma a tempestade para que Pedro pisasse no mar? Não. O mar continuou agitado. Pedro deu o primeiro passo e Deus colocou o chão. Quando você entender isso, querido, você vai viver os maiores milagres da sua vida. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos padecendo daquela enfermidade, ouviu falar que um tal homem chamado Jesus iria passar pela sua cidade. Havia gastado todos os seus recursos, todos os seus bens. Nenhum médico pôde trazer a cura sobre a vida dela. Mas ela ouve falar que um tal homem chamado Jesus estava operando milagres, prodígios e maravilhas. Ela toma uma decisão. Eu preciso dar um passo de fé. Eu preciso sair desta cama. Eu preciso sair deste leito de enfermidade e ir de encontro a Ele. Porque se eu tocar na tua orla, simplesmente se eu tocar nele, eu serei curada. Êxodo 14, 21, querido, diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o, e o Senhor fez o quê? Afastou o mar e tornou em terra
seca, com um forte vento oriental que soprou sobre toda aquela noite. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à sua esquerda. Primeiro você dá o passo e ele vem e coloca o chão. Moisés entendeu isso, colocou os pés sobre as águas, colocou o cajado sobre as águas e o mar se abriu, querido. Quando você colocar a tua mão, quando você colocar os teus pés em fé, Deus já vem com milagre. Deus já vem com a provisão. Deus já vem manifestando a cura. Deus já vem operando milagres sobrenaturais. Amém? Amém? Quem está entendendo isso? Repita assim comigo: o mar não se abre para quem fica parado. O mar se abre para quem marcha. Quem vai marchar nesse ano aqui? Vai mesmo, querido? Chega de paralisia em nome de Jesus. Em terceiro lugar, querido, a terceira ação: o que você tem em mãos é o suficiente para o milagre acontecer. Amém? Mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho nenhum recurso. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho condição. Eu não vou conseguir. O que você tem em mãos é o suficiente para o milagre se manifestar. Amém? Olha só o que o texto fala no versículo 16 de Êxodo 14. Diz assim: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que Deus usou para operar o milagre? Aquilo que já estava na mão de Moisés. Ele não precisa de algo novo, já está na tua mão. Você às vezes está esperando que Ele vai fazer algo novo. Você acha que não tem condição, mas o que você tem hoje é o suficiente para Deus operar um grande milagre. Amém? Lembra, querido? Lembra que esse mesmo cajado, Moisés manifestou os sinais nas pragas? Ou seja, Deus não pegou algo novo. Ele apenas pediu que Moisés usasse aquilo que já estava nas mãos dele. Aquilo que você tem hoje parece ser nada, mas o nada que é para você é muito para Deus. Você acha que você não tem nada, Deus vai pegar esse nada e Ele vai operar um grande milagre. Aquilo que você acha que você não pode, que você não é capacitado, que você não tem condição, Deus não está procurando os capacitados, mas Ele capacita aquele que Ele escolheu. Se Ele te escolheu, fica tranquilo, Ele vai te capacitar. Se Ele mandou você ir para aquele lugar, fica tranquilo, Ele vai te dar condição. Se Ele falou, vai, compra essa casa, entra nesse lugar, fica tranquilo, Ele vai prover a condição. Oh, querido, se Ele mandou você trocar o carro, fica tranquilo, Ele vai prover a condição. Se Ele mandou você investir em tal coisa, fica tranquilo, Ele vai te dar o recurso. Porque Ele vai pegar o pouco que você tem e vai transformar em muito. Sabe o que acontece, querido? Essa história de ainda não estou pronto, ela não funciona. Eu escrevi aqui, ó: isso é um perfeccionismo que esconde por trás uma insegurança, um medo e uma incredulidade, uma falta de fé. Quantas vezes você fala, eu não estou pronto, e você não age, e você não anda, e você não caminha? Moisés estava pronto? Moisés não sabia nem falar, querido, direito.
gaguejava, se atrapalhava. Quando Deus chama Moisés, ele fala, mas eu não tenho condição, não tenho capacidade. Quando Deus chama Gideão, Gideão fala o quê? Senhor, mas eu sou o menor da minha casa. Eu não posso, não tenho condição. Quem disse que Deus escolhe aquele que tem condição? Quem disse que Deus escolhe aquele que fala bem, aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem muito recurso? Deus não está preocupado com isso, querido. Deus vai escolher exatamente você, exatamente eu, para fazer a obra dele. Então pare de colocar desculpa. É tempo de você andar, caminhar e agir, porque por intermédio da tua vida, Ele vai fazer uma revolução nesta nação em nome de Jesus. Amém, querido? Se Deus te chamou para algo, é porque você já tem o que Ele precisa. Vou repetir, se Deus te chamou para algo, é porque você já tem o que Ele precisa. Então simplesmente só deixa Deus te conduzir. Só deixa Deus te direcionar. Em quarto e último lugar, querido, para encerrar esta palavra, que é o tema da nossa ministração. Coloque os pés, que Deus coloca o chão. Amém? Coloque os pés, que Deus vai colocar o chão. Eu profetizo que nesse ano de 2026, projetos que estavam parados, engavetados na tua vida, sonhos que você havia esquecidos, aquele sonho da troca da casa, da compra da casa, da troca do carro, do emprego, da empresa, coloque os pés nesse ano de 2026, que Deus vai colocar o chão, querido, a viagem dos sonhos. Vá lá, faça o seu passaporte. Pastor, eu não sei, não tenho condição de fazer essa viagem. Vá lá, busque o passaporte, que Deus vai te dar a condição de fazer a viagem dos sonhos. Você deseja empreender? Vá lá, busque, abre o CNPJ, comece pequenininho, que Deus vai fazer dessa pequena empresa uma grande empresa em nome de Jesus. Aquilo que você busca e almeja, hoje, esse ano, é tempo de você andar, marchar, colocar os pés, que Ele vai colocar o chão na tua frente em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido. Êxodo 14, 13, já estou encerrando. Diz assim, 14, 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais, vou repetir, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Amém? Para encerrarmos, versículo 29. Diz assim: mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Aonde eles pisaram? Em terra seca. Havia caminho ali? Não. O que havia? Somente água. Tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor
e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. A luta e a guerra que você viu até o dia de hoje, sabe o que vai acontecer? Quando você der o passo de fé, nunca mais você vai ver ela se aproximando de você. Sabe o que aconteceu aqui? Aquilo que estava atemorizando o coração de Moisés e do povo, aquilo que estava gerando medo na vida deles, Deus usou para destruir os seus inimigos. Aquilo que você tem medo, vai ser o que Deus vai usar para manifestar o poder dele na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. O louvor pode subir. Coloque os pés, que Deus coloca o chão. Significa, querido, ter fé e dar o primeiro passo em direção a um objetivo, confiando que Deus proverá o caminho e o suporte necessário, mesmo que o caminho não esteja perfeito. Amém? Mesmo que você não veja o caminho, Ele vai colocar um caminho na tua frente. Ele vai colocar um caminho na tua frente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Repita assim comigo hoje, mas com fé e autoridade, porque eu estou sem voz e você vai ser a minha voz. Hoje, eu vou colocar os pés, Senhor, porque eu creio que o Senhor vai colocar o chão, porque eu creio que o Senhor vai colocar o chão. Então, no ato de fé, coloque os pés nesta noite. Coloque os pés, coloque os pés, coloque os pés, porque Ele vai colocar o chão.